Matheus Nogueira, goleiro do Paysandu, está fora da próxima rodada no jogo contra o Amazonas por protocolo de concussão. Exatamente, ele sofreu um baque na cabeça e vai ter que cumprir 10 dias aí do protocolo para poder retornar aos gramados com toda a sua plenitude. Além disso, também nós vamos falar sobre a busca pelo novo executivo de futebol do Paysandu. 2 nomes foram ventilados e um deles está, digamos que, mais próximo ali do Paysandu. A gente vai estar falando sobre essas 2 notícias agora para você, mas antes eu peço, claro, que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui direto do centro de mídia, né, da COP30. As missões já terminaram, então agora tô com esse tempo para poder trazer notícias, atualizações do Paysandu para vocês. Vamos falar primeiro do Matheus Nogueira, né, gente? Porque ele saiu de ambulância no jogo passado ali contra a equipe do Coritiba. Ele teve um choque na cabeça, né? O jogador do Coritiba acabou atingindo ele com o joelho, ele acabou ficando desacordado no campo, né? Ele pegou aquele baque, né? Aquela porrada na parte posterior da cabeça e ficou ali desacordado, depois recobrou a consciência, ele foi levado de ambulância para o hospital, realizou tomografia que descartou aí a lesão grave, mas por conta do golpe, né, por conta desse contato na cabeça, ele vai ter que cumprir o protocolo de concussão cerebral da FIFA, que são 10 dias, né? 10 dias de trabalho sem pisar no campo. Trabalho leve, né? Ele não pode pisar no gramado, e aí ele vai passar por esses 10 dias de trabalho leve para poder voltar aí, pelo menos a não ficar parado, né, nesse processo todo depois dessa pancada que ele sofreu na cabeça. O clube comunicou, inclusive, que o goleiro Gabriel Mesquita vai assumir a titularidade nesses 2 próximos jogos, pelo menos nesse próximo jogo contra o Amazonas, né? No último jogo contra o Atlético, talvez o Matheus Nogueira volte, mas não é certeza. Então, Gabriel Mesquita vai ser o goleiro titular do Paysandu até então. E, bem, tem que cumprir a tabela, né? Tem que cumprir os jogos que restam, tem que cumprir aí tudo o que tá faltando para poder, enfim, concluir, né, a sua Série B e já pensar na temporada 2026, como já tá pensando, né? Como já tá pensando, e a gente vai trazer a informação para você de que o Arlen Menezes, ele foi sondado, ele foi procurado ali pela diretoria bicolor. Queria saber como é que estava a situação dele. Se ele estava disponível para o mercado, se ele está aberto a propostas, né? E segundo essas informações que foram colocadas no Diário Online, o Arlen confirmou essa sondagem. Não foi uma sondagem informal, né? Foi uma sondagem informal. Perguntaram como é que estava a situação dele, mas ele ressaltou e disse que estava palavrado para renovar com o Santa Cruz. Ele subiu com o Santa Cruz da Série D para a Série C, então ele vai realmente continuar no Santa Cruz para essa próxima temporada. A informação que inclusive foi confirmada por este canal aqui com a imprensa pernambucana é de que ele vai permanecer no Santa Cruz e já estaria inclusive trabalhando no planejamento para 2026. Agora, uma outra informação, né, a respeito dessa situação é justamente a questão de um outro executivo que estava trabalhando não como executivo de futebol, mas como CEO de uma SAF, da SAF do Botafogo da Paraíba. Eu tô falando de Alexandre Galo. Alexandre Galo, ele é um dos nomes avaliados aí pelo Paysandu para o cargo de executivo de futebol. O Júnior Cunha trouxe essa informação no seu Twitter e o profissional acumula passagens pela seleção brasileira, por Santos, Santa Cruz, passou ali pelo Oriente Médio, entre outros clubes, e nesse ano, como eu falei ainda há pouco, ele estava como CEO da SAF do Botafogo da Paraíba. É um nome que está sendo ventilado e que pode surgir aí no Paysandu Esporte Clube. Se de fato vai surgir, se de fato vai ser ele, a gente não sabe. Mas um dos nomes mais próximos que estão neste momento é, sem dúvida, o dele, é o de Alexandre Galo. Ele estaria aí, inclusive, abrindo as conversas oficiais para ser o novo executivo de futebol do Paysandu Esporte Clube. E olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui para encerrar esse vídeo. Botafogo da Paraíba. Guardem muito bem esse nome. Guardem muito bem o nome desse clube. Poderemos ter novidades não somente além dessa questão do cargo de executivo de futebol, tá? Guardem muito bem o nome desse clube.
poderemos ter novidades atreladas a esse clube, tá? Novidades em relação ao futebol. Eu não vou falar muito agora, porque primeiro a minha fonte pediu, olha, segura por enquanto, não solta nada. Mas, ao que tudo indica, provavelmente o Paysandu pode já estar pensando em uma nova modelagem de gestão no seu futebol, pelo menos tentando aí fazer algo para fazer o futebol do Paysandu ser aí sustentável, principalmente financeiramente, que é o grande problema do Paysandu para a próxima temporada, a parte financeira que o Paysandu precisa aí, obviamente, resolver daqui para frente. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor bicolor, o que você acha do nome desses dois executivos? Quem para você, de repente, deveria ser esse executivo? O Van Dijk não pode ser. O Van Dijk não tem certificação ainda da CBF para ser executivo de futebol, né? Ele não pode ser. Ele vai vir para uma outra função dentro da comissão. Ele vai ser uma espécie de executivo da comissão, né? Um cargo comissionado que foi criado para ele. Então, ou vem de fato um executivo para assumir aqui a parte de contratações desses atletas, junto ali com o Alberto Maia, que é o responsável pela parte da comissão de futebol, de estar ligado diretamente ali com as questões dessas contratações e renovações para 2026. Agora eu quero saber a tua opinião. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos.